Você está ao vivo? Saudações fraternas, pessoal. Bom dia, boa tarde. Meio-dia e 13 aqui no meu relógio, acabou de virar. Atrasamos aqui um minutinho. Acabei de chegar de uma caminhadinha com a minha filha. Então, por isso que eu dei essa atrasadinha de um minutinho, mas estamos aqui conforme nós nos comprometemos todos os dias, às 12h12, antes do almoço, para compartilharmos informações, conhecimentos práticos, direto ao ponto, sobre como vencermos definitivamente o sedentarismo, que é um mal aí que vem assolando a humanidade devido a esse processo de intensificação da vida moderna, onde cada vez mais a gente tem per perdido, né, o nosso contato com a nossa natureza, com a nossa essência, devido a uma série de imposições da vida social que traz, né, dessa vida social moderna, que traz muitos benefícios, né? Ninguém é contra o conforto, ninguém é contra a tecnologia, mas em muitas das vezes nós ficamos escravos dessa situação e acabamos nos acomodando demais e perdemos, né, esse vínculo com as coisas mais essenciais da vida, que é o nosso movimento, que é a nossa saúde. Então sejam todos muito bem-vindos, tá? Hoje a gente vai falar sobre os tipos 3 e 4 de sedentarismo, vamos aprofundar um pouco mais essas ideias e trazer aí estratégias para vencermos e superarmos de forma definitiva o sedentarismo. Vamos lá. Então, a gente falou ontem do tipo 1 e do tipo 2 de pessoas que são sedentárias. Desenhamos aí algumas estratégias para esses tipos de pessoas já começarem a dar os primeiros passos. Então, uma tecla que eu vou bater bastante aqui nos nossos encontros é a importância de dar o primeiro passo e de tomar consciência do problema. Esses são dois passos fundamentais a serem dados, né? Dar o primeiro passo. Na verdade, a gente pode inverter, né? Primeiro tomar consciência do problema e dar o primeiro passo na resolução do problema. Normalmente esse primeiro passo é sempre mais difícil e a tomada de consciência também do problema é um processo que às vezes leva tempo. Oi Lilicota, tudo bem amor? Tá, então a tomada de consciência é um passo super importante e provavelmente um dos nossos objetivos aqui com essas lives, com esses encontros diários, é justamente trazer luz a trazer luz para esse problema seríssimo que é o sedentarismo. Tá? Então, oi Fabiola, né, eu sempre gosto de trazer algumas estatísticas. Hoje em dia a gente tem 46% da população brasileira sedentária. Isso dá mais ou menos aí 100 milhões de brasileiros, tá? Então é muita gente. Com a pandemia, esse processo se intensificou. As pessoas estão cada vez mais em casa pelas contingências do momento, tudo bem, isso é perfeitamente compreensível, mas a gente também pode pensar estratégias de termos uma vida ativa, mesmo com as restrições que a gente está tendo nesse momento de isolamento social e de pandemia. Então isso é muito importante, tá? Então, eu sempre também gosto de lembrar que o sedentarismo é o quarto fator de morte mundial, e o quarto fator de risco de morte mundial, e o segundo fator de risco de doenças cardíacas. Então, a gente está falando de um problema, né, mundial, nacional, que precisa ser combatido, precisa ser enfrentado. Então, vamos lá, vamos falar do tipo 3 de sedentarismo. Quem que é o tipo 3? O tipo 3 de sedentário é aquela pessoa que ela evita ao máximo fazer qualquer tipo de esforço físico. Vamos marcar nossa live, trazer foco e produtividade para proporcionar mais bem-estar para essa galera através da biofilia. Com certeza, Fabiola, vamos combinar, com certeza. A gente tinha até falado sobre a possibilidade da gente conversar sobre o sono, que eu acho que é um tema super legal. Fala, Sidney, tão importante. Né? Então vamos lá, queridos. Vamos combinar assim, viu, Fabiola? O tipo 3 de sedentário, então, é aquela pessoa que vai evitar ao máximo a atividade física. Diferente do tipo 2. O tipo 2, que a gente tinha comentado ontem,
é aquela pessoa que ainda faz uma atividade física. Ela vai ali para o mercado, ela carrega uma sacola, ela faz pequenas caminhadas relacionadas à sua vida cotidiana. Já a pessoa que está no tipo 3, ela não faz. Ela vai evitar ao máximo qualquer tipo de esforço físico. Então, aquela pessoa que já está no nível de preguiça mais forte, e para essa pessoa, a estratégia de tomada de consciência e de dar esse primeiro passo é algo que vai exigir, às vezes, uma chacoalhada. A gente vai precisar, às vezes, até pisar um pouco no calo dela para ela poder sair daquela situação. Infelizmente, muitas pessoas só mudam a sua situação quando acontece algum fato na vida delas que elas sentem uma dor mais punjante, mais, ali, pá, para poder sair daquela situação. E isso, infelizmente, em muitas das vezes, vem como uma doença. Então, a gente tem que ficar muito alerta a isso, queridos, né? Não espere vir uma doença mais leve ou pode ser até mais grave, como, por exemplo, sei lá, um problema de alguma dor na articulação, dor de coluna, às vezes problema de colesterol, às vezes até mesmo uma coisa mais séria como um ataque cardíaco, alguma coisa que já é um sinal muito forte do teu corpo, né, mostrando que você precisa tomar uma decisão para sair daquela situação. Oi, Ana, boa tarde, tudo bem? Então, eu tenho aqui um aluno da mentoria que ele comenta muito que ele estava com 120 quilos, né? E ele foi no médico e o médico falou para ele, se ele não mudasse o estilo de vida dele, ele ia, e ele tem a minha idade, né? 42, isso tem 2 anos. Se ele não mudasse o estilo de vida dele, ele ia viver no máximo mais 5 anos, assim. Então, assim, precisou, e ele seria esse sedentário tipo 3, né? Aquela pessoa que evitava ao máximo fazer qualquer tipo de atividade física. Então é a minha reflexão aí para essas pessoas que de repente estão nessa situação, que são muito preguiçosas, passam muito tempo no sofá, evita ao máximo fazer qualquer atividade física, pega carro para fazer tudo. O sedentário tipo 3 é típico daquela pessoa que faz tudo de carro, né? Assim, seria o exemplo clássico para, né, enquadrar o sedentário tipo 3. Ela faz tudo de carro. Então, não espere chegar nessa situação, queridos, onde você vai ter que implementar a mudança com esse choque que a vida vai te apresentar. Se a gente conseguir já desenvolver uma estratégia e já tomar a consciência, já buscar a solução do problema antes, muito melhor, o caminho fica mais fácil, fica mais suave e a gente já consegue colher os benefícios da nossa mudança de forma mais rápida, né? O ser humano, é interessante a gente pensar que a gente teve aí um ganho de longevidade, né? Hoje em dia a expectativa de vida do ser humano está na faixa aí dos 73 para os homens e 76 para as mulheres. Interessante dizer que as mulheres vivem mais que os homens, porque as mulheres se cuidam mais de uma forma geral, as mulheres têm uma perspectiva mais preventiva, vão mais ao médico, e os homens não, né? Os homens, eles guardam mais as coisas, eles têm mais dificuldade de falar as coisas. Só que é interessante também a gente observar que o sedentarismo no Brasil, ele começa a afetar mais as mulheres, né? E eu acredito que isso é até uma coisa que eu preciso até aprofundar esses estudos, mas um dos fatores que eu, assim, imagino, né, e assim, interpreto, é por conta da própria jornada de trabalho da mulher, que é tripla, né? A questão da estrutura machista do Brasil, então a mulher acaba assumindo, olá, eu sou Miakino, né? A mulher acaba assumindo muitas responsabilidades, muitas funções, e ela acaba não tendo um tempo para cuidar de si, para fazer uma caminhada, para fazer uma atividade física, né? Ô Fabiola, obrigado, querida. Então ela acaba deixando de lado, né, esse autocuidado como prioridade e então o sedentarismo tem aumentado muito no meio feminino
Embora as mulheres, como a gente tinha dito, elas têm essa perspectiva, essa longevidade maior do que os homens, porque elas se cuidam mais, tá? Então, o sedentário tipo 3, né, é aquela pessoa que realmente precisa tomar uma decisão urgente para poder sair dessa situação, tá? E aí, qual que é a dica? A dica, ela é bem parecida, tá? A estratégia, ela é bem semelhante com a do tipo 2, só que ela pode ser, para uma pessoa que quase não faz nenhuma atividade física, ela já, por exemplo, fazer o que o sedentário tipo 2 faz, ela começar, por exemplo, ao invés de pegar o carro para ir para a padaria, ela ir a pé, ao invés de de pegar a escada rolante, ela subir a escada de forma natural, dela fazer esses pequenos movimentos do dia a dia, dela inserir esses pequenos movimentos do dia a dia na sua vida, isso já é um ganho, já é uma forma dela sair desse estágio, ou seja, é meio que é uma etapa, né? Tipo sedentário tipo 3, passa a ser sedentário tipo 2, tipo 1 e depois sai. É bom a gente ir pensando essa solução de uma forma passo a passo, eu acredito muito nisso, para que essa solução fique sustentável. Tá? Se você às vezes faz uma mudança muito radical na sua vida, a probabilidade dessa mudança ser algo sustentável no longo prazo, ela tende de não dar certo é muito maior. Então eu sou adepto a uma estratégia de você ir mudando aos poucos, gradativamente, um passo de cada vez, 1% melhor a cada dia, e aí você consegue ter mais sustentabilidade, mais visão de longo prazo nessa sua transformação. Porque o que a gente está falando aqui em última análise é transformação de hábitos, mudar hábitos. E mudar hábitos não é fácil, é desafiador, mas é possível, basta a gente querer, basta a gente ter força de vontade e tendo, né, um grupo de pessoas ali, pessoas conectadas com esse mesmo propósito, isso também ajuda bastante, deixa a jornada mais leve. Tá? Então, sedentário tipo 3, vamos acordar e dar esses primeiros passos. Já o sedentário tipo 4, aí, meus queridos, a situação já é mais séria, né? É aquela pessoa que nem lembra a última vez em que ela fez atividade física, é aquela pessoa extremamente preguiçosa, é aquela pessoa que, se você convida ela para fazer alguma caminhada, ela, me deixa aqui, ela não tem... É aquela pessoa que em nenhum momento ela tem a vontade de sair daquela situação. Inclusive, ela está muito feliz, em tese, ela está muito bem naquela situação, naquela situação acomodada. Então, é aquela pessoa que sai da cama, vai para o sofá, sai do sofá e vem para a cama. A vida dela é basicamente essa. É aquela pessoa que é muito inativa, e o que é triste é a gente observar que cada vez mais jovens e crianças estão com esse estilo de vida. Tá? Então, o sedentário tipo 4 é uma situação mais séria, porque além dela ter essa inatividade, ela tem a ver também com uma atitude mental. Eu acredito muito nisso. Ela tem uma atitude mental já preguiçosa. Ela não quer, ela quer fazer um mínimo esforço. Ela, sabe, é uma pessoa que, às vezes pode ter tido até algum trauma em relação a essa questão da atividade física. Então isso é muito comum também no sedentário tipo 4, a pessoa que passou alguma dificuldade, algum trauma na infância em relação ao exercício físico, ao esporte. Aí ela foi, sei lá, passou por um bullying, ou então até sofreu algum tipo de lesão e não pôde fazer exercício físico, aquela pessoa que era chamada de gordinha na infância, então ela criou um certo trauma em relação ao exercício físico e ela acaba se isolando, ela acaba entrando numa bolha e aí ela fica vivendo aquela vida ali onde a vida se resume à cama e ao sofá e é isso, tá? Então essa pessoa, o desafio é maior, né? Mas, como tudo na vida, tem solução. Né? E aí essa pessoa, novamente, a solução é a tomada de consciência, dar o primeiro passo, só que aí essa pessoa precisa
passar pelos 3 estágios. Ela vai ter que sair do tipo 4 para o tipo 3, para o tipo 2, para o tipo 1, para ir depois. Então descer essa escadinha, tá? E como é que ela poderia começar? Ela poderia começar só o fato dela de repente já, poxa, subir uma escada, já fazer uma atividade simples do cotidiano, ir no mercado a pé, sabe? Ao invés de pegar uma escada rolante, ir de escada, ao invés de elevador, ir de escada. Oi Larissa, tudo bem, querida? Essas coisas simples, né? De repente, sei lá, ao visitar um amigo próximo, ir a pé, sabe? Esses pequenos movimentos do dia a dia, fazer às vezes um pequeno alongamento em casa, isso já vai fazer toda a diferença para o sedentário tipo 4. Agora, o sedentário tipo 4 é uma pessoa que precisa de muito incentivo, né? Aquela pessoa que precisa de um estímulo, já diferente do sedentário tipo 1, tipo 2, onde ele já tem mais uma força de vontade, né? Mas o sedentário tipo 4 vai ser aquela pessoa que vai precisar, né, ali de um auxílio mais intenso, mais forte, porque senão a pessoa não toma nenhum tipo de iniciativa e nenhum tipo de decisão para sair daquela situação. E novamente cai naquilo que a gente falou, né? Tudo passa por uma questão de tomada de consciência do problema e de tomar a decisão. Infelizmente a gente não pode mudar as pessoas pela nossa vontade. A gente pode inspirar mudanças, a gente pode proporcionar caminhos, mas a gente não tem como obrigar as pessoas, né? Inclusive nem acho que esse não é o caminho. A gente pode, poxa, vamos, toma cuidado, alertar as pessoas em relação a alguns malefícios de alguns hábitos cultivados, para onde esses hábitos mal cultivados podem levar a pessoa, mas em última análise, em última instância, a decisão cabe a cada um, tá? Então, queridos, é isso que eu gostaria de trazer para vocês na nossa live de hoje, no nosso encontro antes da hora do almoço, tá? Espero que tenha sido útil para vocês, para a gente poder entender melhor como são esses 4 níveis do sedentarismo. Nível 1, 2, 3 e 4 é um nível onde o 1 é mais leve, o 2 é moderado, o 3 está entre o moderado e o forte, e o 4 é o forte em relação né, a pessoa ser mais inativa. Tá? Enquanto pior o nível você tiver, maior vai ser o seu desafio, só que isso, como a gente falou, isso não impede que a gente dê o primeiro passo. Tá? E, mais uma vez, o primeiro passo começa primeiramente com a tomada de consciência do problema e depois com algumas pequenas atitudes simples que a gente pode implementar no nosso dia a dia, como a gente falou, uma caminhada, uma ida ao mercado, à padaria, um alongamento, pequenos movimentos do cotidiano que já vão colocar o nosso corpo em movimento, e aí depois a gente começa a pensar na questão da possibilidade de fazer uma atividade física com mais regularidade. E eu acho que isso deve ser um próximo passo para as pessoas que são sedentárias, nessa linha que a gente vem defendendo de que é melhor a gente fazer essa transição de forma gradual para que não seja uma coisa já de uma vez, uma pancada para a pessoa depois não conseguir sustentar essa mudança no longo prazo. É assim que eu vejo, tá? Eu fico aberto para perguntas. Quem quiser fazer alguma pergunta pode colocar aí na caixinha, nos comentários também. Vai ser um prazer poder responder vocês. Eu aguardo aqui mais um pouquinho. E aos finais de semana eu ainda estou pensando se a gente vai fazer as lives 12 e 12, tá? Eu ainda estou refletindo qual vai ser o melhor horário, porque às vezes esse horário de 12 e 12, né, final de semana, é meio complicado, mas eu vou avisando vocês, mas é bem provável que a gente mantenha também aos sábados e domingos 12 e 12, mas dia de semana vai ser religioso, a gente vai estar aqui mais ou menos aí por mais uns 30 dias, pelo menos, às 12 e 12, para trazer luz para essa temática tão importante, né, onde a gente possa realmente construir uma vida mais saudável através de atitudes simples que a gente pode adotar no nosso dia a dia. Ok, queridos?
Então, foi um prazer bater esse papo com vocês. Muito bom a gente estar junto aqui mais uma vez. Desejo a todos aí um ótimo almoço, né? 12h36. Ficamos aí mais ou menos 20 minutos, como está sendo mais ou menos em média a duração das nossas lives. Hoje é sexta-feira, né? Aquele dia que as pessoas, né, estão mais felizes, mais descontraídas. Então, ótima sexta a todos aí. Sextou, tá? Conto com vocês para poder, quem puder me ajudar a divulgar essa mensagem, a compartilhar. Se você conhece um amigo, uma amiga, um parente que está precisando, às vezes, muitas pessoas precisam só de uma palavra e de um estímulo para começar a dar esses primeiros passos em direção à mudança. Me ajuda aí para a gente divulgar essa mensagem, porque as pessoas realmente estão precisando, tá? Então eu acredito muito que é possível a gente vencer o sedentarismo com pequenas atitudes e implementar essa mudança no longo prazo e colher os benefícios maravilhosos de ter uma vida mais ativa, que é ter um sono mais reparador, uma vida mais plena, melhorar a nossa autoestima, mais alegria de viver, uma performance no trabalho melhor, adoecer menos, ter mais paixão, tesão pela vida, enfim, poder aproveitar a vida de uma forma mais plena. Eu acredito muito que quando a gente está em movimento, né, as portas da vida, do universo se abrem. Pelo menos é isso que eu experimento com a minha vida, né, é isso que eu vivencio, foi isso que eu vivenciei a partir do momento que eu comecei a colocar a atividade física como uma coisa importante na minha vida e a me movimentar mais, tá bom? Então um abraço no coração aí, se cuidem, fiquem bem e até a próxima e aquele cafuné na alma.